Bom, então sejam bem-vindos a este segundo momento dessa 11ª aula de Teologia Filosófica. Me chamo Cleibson América. Aqui nós estamos no curso de Teologia Filosófica do Instituto de Teologia São João Crisóstomo. Estamos falando sobre o surgimento da modernidade, como isso influencia no diálogo, né, entre a teologia e a filosofia, entre a teologia e a cultura moderna. Nós estamos aqui vendo as bases da modernidade, porque, gente, é sobre essas bases aqui da modernidade, esses acontecimentos aqui, e o que disso vai resultar, que a teologia, né, que a igreja, vai tentar dar respostas para o homem moderno. Quando se fala, e constantemente se fala isso, né, de a igreja dar respostas para o homem moderno, para o homem contemporâneo, sempre tem que ter em vista esses acontecimentos. Porque daqui é que surge um outro tipo de homem, um outro tipo de ser humano. O ser humano que nós chamamos de ser humano moderno, homem moderno. Com uma outra mentalidade, com outros costumes, com um novo código moral, uma nova forma de pensar e tudo mais. Entende? Então nós terminamos a primeira parte dessa aula, quem não viu, veja lá depois da primeira parte dessa aula. Nós terminamos falando sobre a reforma protestante e como a reforma protestante ela ajuda a consolidar esse humanismo antropocêntrico, né? Ainda que não seja essa a pretensão inicial, tá certo? E eu não vou entrar muito em outros aspectos da reforma protestante que mereceriam realmente, né, uma análise mais de perto, porque vocês vão ver isso em História da Igreja, né? Quando estiverem vendo a matéria de História da Igreja aqui no curso, então vocês vão ver um pouco mais sobre a reforma protestante, o que é verdade e o que é mito do que se fala acerca da reforma protestante, porque tem muito mito, tem muita coisa que foi dita e propagada que é simplesmente falso, simplesmente deturpado, enviesado, né? Não tem o mínimo sentido histórico, certo? Como por exemplo a ideia de que a igreja estava toda errada e Lutero, né, surgiu como uma luz a iluminar no interior da religião. Isso é totalmente errado, né? Lutero ele estava querendo iluminar coisa nenhuma senão ele próprio. É uma coisa que não se fala muito quando se fala de Martim Lutero, era de como ele tinha problemas, né, na vida sexual dele. Ele era um padre católico, né, celibatário, que foi viver o sacerdócio, né, o celibato, sem o mínimo, né, o mínimo de vocação, simplesmente por uma promessa que ele tinha feito. Né, ele tinha recebido um raio e perto dele, né, ele passou muito tempo doente, internado, tudo. Internado assim, não como a gente entende hoje internado, né, mas passou muito tempo de cama e de prometer que se saísse vivo daquela situação se tornaria padre. Então foi um padre, alguém que se tornou padre simplesmente por uma promessa, não por um chamado, não por uma vocação. O desejo de Lutero mesmo era ter família, era de casar, ter mulher, filho e tudo mais. Aí fez voto de celibato. Imagine, né? O problema que isso aí não resulta. É uma pessoa com uma libido sexual altíssima, como era de Lutero, fazendo voto de celibato. É claro que isso aí ia dar um problema grande, né? Como deu. Tanto que as igrejas protestantes, a reforma protestante, em grande parte, ela surge por um problema sexual mal resolvido de Lutero. Isso é uma coisa que praticamente ninguém fala disso, né? Quando se fala apenas, Lutero protestou contra as indulgências, protestou contra a luxúria, né? Isso é tudo coisa superficial. Isso não foi a causa da reforma protestante. A causa da reforma protestante foi, sobretudo, né, esse aspecto libidinoso mal resolvido que Lutero tinha. Compreende? Porque isso causava uma crise de consciência muito grande nele, assim, em relação ao pecado, né? Ao ponto de depois ele dar uma nova interpretação que o homem tem que pecar. O homem vai pecar, né? O que importa é ele ter fé, porque o justo vive pela sua fé. Aí vai fazer a interpretação da carta aos Romanos, interpretação totalmente, né, sem pé e sem cabeça, totalmente errada, né, louca, que Lutero faz para justificar a sua tendência ao pecado. Porque o que ele queria mesmo era se justificar para não precisar ficar com crise de consciência. Aí por isso que ele vai seguir aquela ideia de que o que quer que o homem faça não são as obras que vão salvar, que vai salvar a sua fé. Ainda que ele peque, ele vai ser salvo pela sua fé, porque o justo vive pela sua fé. Então, no fundo, Lutero não estava querendo justificar doutrina nenhuma. Ele estava querendo, né, justificar a sua própria condição, né, libidinosa, que ele estava querendo resolver. Né, isso aí, e resolve rompendo com a igreja, né, criando um outro movimento, né, uma outra igreja, casando, como ele de fato depois ele casa, e tem um monte de filhos, não é? E pronto.
Mas aí vocês vão ver um pouco mais dessas histórias, né? Sobre a reforma, quando estiverem estudando a história da igreja moderna. Tá certo, gente? Então veja, depois da reforma protestante nós vamos ter as grandes navegações. O que são as grandes navegações? São as navegações que os portugueses vão fazer para além do oceano, né? As navegações transatlânticas, vão descobrir os novos mundos, e tudo isso vai influenciar muito no modo de pensar, porque o homem vai perceber-se, não é, que o que ele entende pela realidade, pelo mundo, é algo muito maior do que o que até então se pensava, né? Isso vai causar também uma reviravolta ao ver, né, pessoas que absolutamente não conheciam o Evangelho, né, vivendo de modo, como dizia o Pero Vaz de Caminha, né, aquele navegador, tão inocente quanto Adão no paraíso. Isso vai mudar, né, muita coisa no modo de pensar. As grandes navegações. Quando tem as grandes navegações, começa também uma corrida entre católicos e protestantes que precisavam ampliar para esses novos mundos, né, a evangelização e a fé. Então a cristandade católica queria tomar esse espaço para catolicizar tudo isso, e o protestantismo queria protestantizar essas novas terras. Aí onde vai ter também muitas batalhas entre católicos e protestantes aqui no Brasil, entre portugueses e holandeses. Aquela batalha, gente, entre portugueses e holandeses é também reflexo de uma divisão religiosa, porque os portugueses eram católicos e os holandeses eram protestantes. Então, essas batalhas, como a de Guararapes aí, né, embora não se fale muito, mas ali também havia motivações religiosas, porque eram protestantes querendo tomar espaços católicos, compreendem? E sem contar que neste momento aqui, é o momento que está em plena atividade o Tribunal da Santa Inquisição, né, para tentar conter, né, um pouco dos desvios, né, que aconteciam no interior do catolicismo, certo? Aí vai ter a Inquisição católica, depois vai ter também a Inquisição protestante. Quando estiver estudando a história da igreja, vocês aprofundem muito bem esse tema, que é um tema muito bom, viu? Infelizmente, é muito deturpado, seja no meio acadêmico, seja no meio, né, social, enfim, comum, senso comum também. Tem muita deturpação em relação ao que foi a Inquisição. Quem tem um livro bom, né, que explica um pouco sobre isso é o Felipe Aquino, o professor Felipe Aquino. O título do livro dele é Para Entender a Inquisição. E lá ele traz muitos historiadores, né, com muitas citações de obras, né, fazendo reflexões sobre o que realmente foi a Inquisição. E fala um pouco também da Inquisição Protestante, que é uma coisa que praticamente não se fala, né? Na Inquisição Protestante, que quando se fala da Inquisição Católica, se fala como aquele tribunal que matou milhares de pessoas, o que é totalmente falso isso aí, viu, gente? Isso aí é totalmente estúpido, inclusive, dizer isso. A igreja na Inquisição matou milhares de pessoas, pelo amor de Deus, né? Isso aí é totalmente senso comum, né? Quem quer que estude minimamente esse tema sabe que não foi assim a realidade. E que os tribunais da Inquisição protestante, esse sim, esse realmente mataram. Você vê que a Inquisição católica, tida como a mais dura, a mais cruel de todas, foi a Inquisição, o Tribunal da Inquisição Espanhola, que nem era conduzida pela igreja, pelos bispos, mas pelos reis. E porque os reis eram católicos, aí isso se colocou na conta da igreja. Mas a igreja, ela pessoalmente, ela não conduzia esses tribunais da Inquisição. Era sempre o poder civil, né, de reis católicos, né, que faziam aquilo, e essa conta todinha recaiu no colo da igreja. Mas veja, mesmo a Inquisição Espanhola, né, em quatro séculos, vitimou muito menos do que a Inquisição Protestante em um ano. É coisa que os protestantes praticamente não tocam nesse assunto, né? Mas a Inquisição Protestante em um ano matou mais do que a Inquisição Católica em 400 anos. Compreende, gente? Então isso é um tema que vale muito a pena aprofundar, porque muitas dessas acusações são acusações simplesmente preconceituosas, infundadas, né, fanáticas, que não tem nada de sério, de historiográfico nem de científico nisso aí. Bom, fica aqui apenas a dica, tá? E por último, nós vamos ter aqui, né, na base da modernidade, a filosofia moderna. Gente, a filosofia moderna, né, veja,
a filosofia moderna, ela surge, né, com este filósofo aqui chamado René Descartes. Ele é um francês, certo? O René Descartes ele é considerado o fundador da filosofia moderna, ou como também se diz, o pai da filosofia moderna é o René Descartes, certo? Porque o Descartes ele vai ter um tipo de filosofia que de fato rompe com os moldes tradicionais do filosofar, sobretudo no âmbito da teoria do conhecimento. Porque veja, o Descartes, ou melhor, antes do Descartes, né? Toda a tradição platônica e a tradição aristotélica, agostiniana, tomista, enfim, essas tradições antigas e medievais da filosofia, colocavam no centro do processo cognoscível, né, no centro do processo do conhecimento, a relação da correspondência entre o objeto pensado e o sujeito pensante. E que o conhecimento ele é o resultado desse encontro entre o objeto cognoscível e o sujeito cognoscente. Ou seja, entre um objeto que é pensado e um sujeito que pensa. E as verdades acerca do objeto e as verdades acerca da realidade não estão no homem, estão na própria realidade. E o homem, com sua inteligência, ele toma conhecimento. Veja que as verdades acerca da existência não estão no homem. Isso na concepção antiga e medieval, né? Sobretudo aristotélico-tomista. Certo, gente? As verdades acerca da realidade, acerca dos objetos, acerca das coisas, elas não estão no sujeito, elas estão nas próprias coisas. As verdades estão nas próprias coisas, né? E o conhecimento verdadeiro é a correspondência entre o que o sujeito pensa e a coisa pensada. Isto é a verdade. É a correspondência com a realidade. As coisas estão ali, as coisas aconteceram, as coisas são, e eu, sujeito, penso que são porque elas são em si mesmas, e quando eu consigo ter essa clareza do conhecimento e de enxergar as coisas como elas realmente são, isto me dá o conhecimento verdadeiro. Então veja que o conhecimento verdadeiro não está em mim. O conhecimento verdadeiro na tradição aristotélico-tomista está nas coisas. Então o centro do conhecimento não é o sujeito, certo, gente? O centro do conhecimento, isso na concepção antiga e medieval, tá certo? O centro do conhecimento não é o sujeito, certo? Vou desenhar aqui um sujeito, que sujeito feio, mas não, misericórdia. Não é o sujeito, aqui é o objeto, certo? Aqui é o sujeito, né? Aqui é o objeto. Veja, o centro do conhecimento, na concepção antiga medieval, não é o objeto, não é o sujeito, é o objeto. Na concepção moderna, gente, do René Descartes, a coisa vai se inverter. E aí é onde nós vamos ter uma reviravolta na teoria do conhecimento, tá certo? Ao invés do conhecimento estar nos objetos, Descartes vai entender que o conhecimento está no sujeito. Que só pode se ter conhecimento verdadeiro mesmo aquilo que o sujeito pode e é capaz de conhecer. E como é que o sujeito ele é capaz de conhecer a realidade? Primeiramente duvidando. Porque o Descartes vai dizer assim, olha, será que é certo mesmo que nós estamos aqui na realidade? Será que isso que nós estamos aqui não é um sonho? Não é uma ilusão? Será? Não é? Como é que eu sei que eu estou na realidade? Como é que eu tenho conhecimento da realidade? O Descartes vai pensar que o conhecimento da realidade se dá primeiramente quando eu começo a duvidar das coisas. O conhecimento ele tem que vir da dúvida. Até então, ok, tudo certo, né? O conhecimento ele vem da dúvida, que ele chamava de dúvida metódica, né? Ou a dúvida hiperbólica. O conhecimento vem quando a gente duvida. E esse processo de duvidar é o processo de buscar as verdades fundamentais. A gente vai duvidando, Descartes diz assim, olha, se você quiser conhecer realmente as coisas, você começa a duvidar de tudo que você tem certeza. Você tem certeza de tal coisa, começa a duvidar se realmente a coisa é daquele jeito. Porque a dúvida vai lhe levar à investigação, certo? E uma vez que você vai investigando, aí você vai começando a adquirir as ideias claras e distintas, né? Que é o conhecimento verdadeiro das coisas. Entende?
Então, a dúvida ela está na base do conhecimento. E nesse processo de duvidar, né, mas não é duvidar por duvidar, é duvidar em busca do conhecimento verdadeiro, das ideias claras e distintas, né, das certezas que sejam tão claras e tão distintas, né, tão claras, tão inteligíveis e tão distintas, no sentido de que não se confundam com nenhuma outra coisa. É neste processo, né, de procurar essas ideias claras e distintas, né, que através da dúvida o homem, o ser humano, né, o sujeito cognoscente, ele vai adquirindo a certeza acerca da realidade, através desse processo de conhecimento. Aí veja, quando o ser humano vai fazendo isso, duvidando, adquirindo conhecimento, ele vai reconhecendo, né, o conhecimento que há nas coisas, certo? O ser humano ele vai, mas o conhecimento, essa certeza acerca da realidade, quem vai dando é o sujeito cognoscente, porque ele vai pensar, olha, se não tiver o sujeito cognoscente, as coisas simplesmente estariam aí, não teriam nenhum sentido. Quem dá sentido ao mundo é o homem. É neste sentido aqui, viu, gente? Quem dá sentido ao mundo e às coisas é o homem. Porque se tirar o homem, o sujeito racional, da realidade natural, as coisas não têm sentido. Não é? Que sentido tem falar em uma realidade organizada, sistemática, cósmica, se não for o homem a dizer isto? Então, as verdades fundamentais, elas não vêm das coisas, elas vêm do próprio homem, do sujeito que é capaz de pensar, de duvidar e a partir daí construir um conhecimento verdadeiro. Aí é onde o René Descartes, gente, ele vai construir, não é, e vai explicitar toda essa busca do conhecimento em um famosíssimo axioma, né, em que ele diz em latim: cogito ergo sum. Talvez já tenha escutado essa frase, né? Cogito ergo sum. Cogito ergo sum significa penso, logo existo. Certo, gente? Penso, logo existo. Ou logo sou. Penso, logo existo. Penso, logo existo. Ou seja, a primeira certeza que o sujeito cognoscente, né? Quando eu falo que o sujeito cognoscente, eu estou falando do sujeito que pensa, né? Cogno, gnose, quer dizer conhecimento, o sujeito que conhece, certo? Então, o sujeito cognoscente, né? No caso, o ser humano racional, nós. O sujeito cognoscente, ele, na sua busca pelas certezas, ele chega à primeira de todas as certezas. E qual é a primeira de todas as certezas? É que a pessoa que está pensando, ela existe. E ela existe porque ela está pensando. E se ela pensa, ela existe. Então, daí é onde deriva, né? Se eu penso, logo eu existo. Essa é a primeira certeza. Veja que a primeira certeza que o Descartes encontra não é a realidade. Né? Para o Descartes, a primeira certeza é o próprio homem. É o próprio homem, e isso enquanto sujeito pensante. Entende? Na medida mesmo em que eu estou pensando, eu tenho a ciência de que eu existo. Certo? Penso, logo existo. Né? E o método que o Descartes vai usar na sua filosofia é o chamado método da dúvida metódica, né? Ou da dúvida hiperbólica. É claro que aqui a gente não vai adentrar profundamente, né, no pensamento do René Descartes, que sobre Descartes teria que ser um curso 6 meses só sobre René Descartes, né, como normalmente a gente faz na universidade, quando vai estudar Descartes e a modernidade, 6 meses só sobre Descartes, né, e o seu pensamento e sua influência. Mas a grossíssimo modo, não é, a gente precisa aqui entender que o Descartes ele vai colocar o homem no centro do conhecimento. O centro não é o objeto, não é a realidade que o homem vai lá e conhece, não. O centro é o sujeito. O centro é o sujeito pensante. E isso aqui, gente, vai ter toda uma influência na filosofia moderna e contemporânea, viu? Porque a gente vai ver, né, nas próximas aulas que vai ter um pensador chamado Immanuel Kant que vai é, consolidar e, de certo modo, até radicalizar um pouco mais essa ideia do sujeito como centro. Não é? Veja que o Descartes vai se limitar a dizer que as verdades elas advêm do sujeito, até mesmo a verdade sobre Deus.
Veja que a verdade sobre Deus é uma verdade que vem do próprio sujeito. Porque o sujeito é capaz de pensar Deus. Se o sujeito é capaz de pensar Deus, não é? Deus ele existe como ideia inata no homem. Deus ele coloca a sua ideia de modo inato, ou seja, no próprio ato do nascimento, o homem já nasce com a ideia de Deus, mas ele nasce porque Deus próprio colocou, entende? Então o homem ele dá certeza à existência de Deus. Veja que nem é a realidade e nem Deus que dão certeza acerca de si mesmos. Quem dá certeza acerca de Deus e do mundo é o próprio homem. Então, para Descartes, o sujeito está no centro, né? O sujeito, o cogito do sujeito, né? O cogito ergo sum, o sujeito que pensa, o sujeito pensante, certo? O Descartes ele vai ter algumas obras importantes, entre as quais, né, tem o Discurso do Método, que é uma obra importante. Eu até tenho aqui algumas dessas obras aqui do Descartes, né? Tem o Discurso do Método, tem as Meditações Metafísicas, é um livro importante, né, do René Descartes, as Meditações Metafísicas. Tem os Princípios da Filosofia, tem as Regras do Método, enfim. Tem uma longa produção filosófica, né? Que o Descartes, além de filósofo, ele é também matemático. Né? Quando a gente estuda matemática, né, o plano cartesiano, geometria, analítica, aquele negócio todo, a gente estuda bastante coisa do René Descartes. Isso na época do ensino médio mesmo, né? A gente estuda um pouco sobre o René Descartes, porque além de filósofo ele era matemático. E que na matemática, às vezes o pessoal acha que a, a produção matemática do Descartes foi a coisa maior que ele fez. Não, não foi. A coisa maior que o Descartes fez e o que mais ele escreveu foi sobre filosofia. Né? Sobre filosofia. O Descartes ele é conhecido mais como um matemático em vários âmbitos, né? Tipo nas áreas exatas, mas o forte do René Descartes mesmo é a filosofia. Como também do Newton, né, gente? Às vezes o pessoal também não compreende muito bem, né, o pensamento do Isaac Newton, mas o Newton escreveu mais sobre teologia do que sobre física. Por incrível que pareça. Né? Você já vai lembrar do Isaac Newton, né? O Isaac Newton tem muito mais escrito sobre filosofia, sobre teologia, sobre esoterismo, sobre misticismo, essa coisa toda, alquimia, enfim, muito mais sobre isso do que sobre física. A menor parte é que ele escreve sobre física. Porque nessa época aí, vários desses pensadores modernos, eles estão empenhados, interessados em temas esotéricos, em temas mitológicos, em temas astrológicos, em temas de alquimia, de esoterismo e tudo mais. Vários pensadores. Newton era um deles, que tinha um grande interesse pelo esoterismo, né, por misticismo. Entendem? Bom, então veja, todos esses fatores aqui, gente, vão colocando aos poucos o homem no centro. Veja que isso aqui tudo é para contextualizar que na modernidade o homem está no centro. Né? E isso constitui uma cultura antropocêntrica. Seja porque a ciência ela vai começar a desvendar o que se considerava mistério inalcançável, mistério insondável de Deus. Né? Então esses mistérios insondáveis, os cientistas vão começar a desvendar e dizer, olha, não tem mistério nisso aqui. A explicação é uma explicação natural, racional. É isso e aquilo. É X, é Y. Pronto. Né? Então vai começar a desencantar, né, a realidade. E essa palavra desencantar é uma palavra já mais moderna, né, já dita por Max Weber na modernidade. Mas o que vai acontecer é isso. Vai ser um tipo de desencantamento. Tá certo? Então a ciência moderna, né, que vai tentar decifrar os mistérios da realidade e demonstrar que muita coisa que é considerado divino, místico, na verdade não é apenas uma coisa natural. O renascimento cultural, que com o seu humanismo renascentista vai colocar o homem no centro, a reforma protestante, que vai colocar o homem no centro da religião, pelo menos no âmbito protestante. Depois, a filosofia moderna com as grandes navegações, né, que vai ampliar o conhecimento do homem, mas ainda para o insondável, o misterioso, porque até então o Oceano Atlântico era considerado para o europeu o fim do mundo. Não é? Dali havia um abismo intransponível. E o que é que havia ali no oceano? Os monstros marinhos. Então não se sabia que tinha um outro continente por aqui. Não é? Se achava que
Se fosse de mar adentro ali, iria encontrar os grandes monstros marinhos e se devorariam o homem. E depois que o homem faz essas grandes navegações, Vasco da Gama, né, depois os navegadores portugueses e espanhóis, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral e tudo mais, vai perceber que não tem monstro nenhum, que não tem mistério nenhum. O que apenas é um outro continente do outro lado do oceano. Entende? Então isso também ajuda mais ainda a desencantar e o homem a ampliar o seu conhecimento sobre a realidade. Porque veja que em todo esse processo aqui de mudança de época, gente, esses fatos históricos todos, o homem ele vai ampliando o seu conhecimento acerca da realidade. E é essa ampliação do conhecimento acerca da realidade que lá na frente, 2, 3 séculos depois, vai fazer com que o homem vá se afastando paulatinamente de Deus. Porque se as coisas têm explicações, não se precisa de um Deus. Entende? Então, a partir do iluminismo, ali no século XVIII, né, o homem vai começar a dispensar a ideia de um Deus com uma explicação da realidade. Por quê? Porque o homem agora vai começar a adquirir conhecimentos e explicações até então que inéditas, né? Não se tinham tais explicações, mas agora tem. A ciência ela começa a desvendar muita coisa. E esse otimismo em torno da ciência é um dos elementos fundamentais que vai fazer com que o homem vá se afastando do divino. E isso tudo vai gerar o que nós chamamos de secularização. Certo, gente? A secularização, né, que é o oposto, né, da sacralização. Se até então se tinha uma cultura sacralizada, certo? Vai se secularizando, se afastando do sagrado. E essa secularização isso vai trazer consequências assim drásticas para a religião, drásticas, como por exemplo o movimento revolucionário da Revolução Francesa em 1789, né, que ali é um dos símbolos desse processo de secularização e como a secularização ela se volta violentamente contra a religião. Então nós vamos ter ali na Revolução Francesa, que nós vamos ver nas próximas aulas, é um movimento que vitimou muitos padres e freiras e bispos e religiosos, muito mesmo. Como visto agora como sinal retrógrado, como um sinal de atraso. Né? Porque os revolucionários ali, né, do movimento da Revolução Francesa, e é uma revolução que vai se espalhar, né, para a Europa e depois para o mundo, aqueles aspectos, aqueles ideais da Revolução Francesa, vão considerar tanto a religião quanto a monarquia como sinais de atraso que tem que ser superados, ainda que seja pela violência. Então, uma coisa que não se diz muito é que a Revolução Francesa vitimou no mínimo 200 mil pessoas. Isso em cerca de um ano e pouco. Né? Entende? Para você ver como foi violento, como violentamente vai ser tratada essa questão do mundo, dos resquícios do mundo religioso em um mundo moderno secularizado. Então aqui nós temos as bases dos principais acontecimentos históricos, certo, gente? Isso aqui vai influenciar muito tanto a igreja moderna quanto este diálogo da igreja com o mundo moderno. Esses acontecimentos aqui, porque isso aqui vai gerar uma cultura antropocêntrica, ou seja, o homem como centro. Não mais Deus, não mais um teocentrismo, mas agora um antropocentrismo. Tá claro isso, gente? Na próxima aula a gente vai aprofundar um pouco mais partindo daqui, né, para ver as consequências, né, que isso tudo aqui vai gerar para o homem moderno e contemporâneo. E como, né, esse homem vai dialogar, não é, o homem religioso vai dialogar com esse mundo aqui secularizado. Tá certo? Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem comentar alguma coisa, gente? Digam aí. Ficou claro, gente, esse negócio. Isso aí é meio complicado, viu? Carla Cristine, Thaís, Elba, Aldo, Paulo, Tranquilo. Rodrigo, Alisson, Ana Luísa, Aldivânio, Felipe, tá por aí, Felipe. Manuel, Miguel, Graça, Claudino.
Bom, então se ficou tudo claro mesmo, né? A gente na próxima aula a gente vai aprofundar tudo isso aí, viu, gente? É um tema muito bom e a gente vai começar a entender muita coisa, né, do nosso mundo de hoje mesmo, a partir disso aqui, ó. Isso aqui é a base da nossa cultura atual. É isso aqui, viu? A gente é fruto disso aqui, a gente é herdeiro disso aqui. Então a gente só consegue entender o nosso ser pessoa, nosso ser ocidental, nosso ser religioso, nosso ser, a partir disso aqui. Isso aqui justifica muito o que nós somos e pensamos. E o que o mundo é, e que o mundo vive, pensa e sente. Tá certo? Bom, então tá bom. Então tudo certo, nada errado. Então na próxima aula a gente continua. Eu vou interromper aqui.